O menino nunca entra no banheiro sozinho, e o encanador descobre. Lúcia era uma mãe solteira que vivia com o filho de 8 anos. Ângelo sempre foi um menino quieto, um pouco introvertido, mas ultimamente ele vinha mudando de forma estranha. Já não era mais aquela criança que ria e cantava. Tornara-se calado, com olheiras profundas por falta de sono, e andava sempre com passos hesitantes. Lúcia passou a prestar mais atenção depois de, certa noite, ouvir o filho murmurar em meio a um pesadelo. Não olha para mim e eu tenho medo. Numa manhã, enquanto se preparava para levar Ângelo à escola, Lúcia chamou. Filho, vai até o banheiro lavar o rosto, a mamãe espera. Ângelo hesitou, parou na porta e puxou a blusa da mãe. Mãe, você pode ficar do lado de fora da porta me esperando? Lúcia ficou paralisada. Por quê, filho? Você já tem 8 anos. A mamãe não vai entrar, só vai ficar na cozinha. Ângelo não soltava a mão da mãe. O olhar era de súplica. Eu não quero ficar sozinho. Não vai pra longe, tá? Lúcia assentiu com a cabeça, sentindo um aperto vago no peito. Assim que o filho entrou e trancou a porta, ela se aproximou, colando o ouvido. No banheiro, não se ouvia nenhuma canção como de costume, apenas o som lento da água escorrendo e passinhos leves sobre o piso de cerâmica. Logo depois, o som da fechadura girando. Ângelo entreabriu a porta, os olhos fixos nos próprios pés, e murmurou. Já terminei. À noite, enquanto jantavam, Lúcia tentou puxar assunto. Meu amor, tem algo te preocupando? Alguém na escola está te incomodando? Ângelo ficou em silêncio. Um tempo depois, perguntou baixinho. Mãe, alguém pode olhar lá de baixo pelo cano de água? Lúcia se espantou. Como assim, filho? Ângelo balançou a cabeça e voltou a comer, mas estava claro que ele temia alguma coisa. Lúcia começou a pensar, será que estavam intimidando o filho na escola? Ou o assustaram com alguma história? Ela não queria imaginar coisas piores. No dia seguinte, Lúcia foi até a escola. Conversou com a professora responsável por Ângelo, Marta Silva, uma mulher gentil com pouco mais de 40 anos. Tenho percebido que o Ângelo mudou muito. Está mais quieto, parece assustado com alguma coisa. Você notou algo? A professora pensou e respondeu. Na verdade, eu notei que ele anda se sentando no fundo da sala, e às vezes fica olhando fixamente pela janela. Quando pergunto, ele só diz que está cansado e não quer conversar. Mas não tem nenhum colega que esteja incomodando ele. Lúcia agradeceu e foi até a enfermaria da escola. O enfermeiro Dr. Francisco Moreira também negou ter notado algo alarmante. Fiz o exame físico, não há sinais de agressão. Mas ele parece levemente ansioso, pode ser algo emocional, típico da idade. Lúcia saiu da escola com o coração apertado. Numa certa noite, enquanto Lúcia lavava a louça, Ângelo gritou apavorado do quarto. Mãe! Ele tá olhando para mim de novo. Ele tá olhando. Lúcia correu e agarrou o filho que tremia, suando frio, com o rosto pálido. Quem, filho? Quem tá te olhando? Do buraco no chão do banheiro. Lúcia ficou sem palavras. Levou o menino para dormir com ela, apertando-o forte contra o peito. Deve ter sido só um pesadelo. Amanhã a mamãe vai verificar, tá bom? Ângelo tremia, repetindo como quem afirma uma verdade. Não foi sonho. Eu vi muito claro. Na manhã seguinte, enquanto Ângelo ainda dormia, Lúcia entrou no banheiro. Ajoelhou-se diante do ralo. Não viu nada além de um pouco de sujeira e o velho piso gasto. Mas quando se aproximou mais, sentiu um sopro gelado subir por entre as frestas, arrepiando todo o corpo. Ligou a luz mais forte, balançou a cabeça tentando afastar o medo. À tarde, Lúcia levou Ângelo para a casa da vizinha, para afastá-lo daquele banheiro por um tempo. Maria Duarte, uma senhora simpática que morava no andar de cima, os recebeu com bolo e chocolate quente. O Ângelo está tão tristinho hoje. Aconteceu algo? Lúcia suspirou.
Ele anda tendo pesadelos. Acha que alguém o observa. Dona Maria franziu a testa. Já ouvi falar que no apartamento de baixo morava um homem bem estranho. Mas faz um tempo que não vejo mais. Acho que se mudou. Lúcia piscou. O de baixo é o apartamento 103, né? Isso mesmo. A porta vivia trancada. Ninguém nunca via o rosto dele, chamavam de o fantasma um ponto. Naquela noite, Lúcia instalou uma pequena câmera na sala para se sentir mais segura. Mas ao rever a gravação no dia seguinte, não viu nada fora do normal. Ainda assim, a inquietação não passava. Ângelo começou a apresentar sinais de depressão. Não queria ir à escola, se recusava a ir ao banheiro sozinho e frequentemente se assustava no sono. Lúcia entendeu que o medo do filho não era imaginação. Numa noite, ao se preparar para dar banho no filho, Lúcia ligou a luz do banheiro e percebeu, a lâmpada piscou algumas vezes e se apagou. Ela franziu a testa. Acho que a luz queimou, vou chamar um eletricista, tá? Ângelo se escondeu atrás da mãe e murmurou. Não é a luz, é ele que faz isso. Lúcia sentiu um calafrio. Na manhã seguinte, Lúcia chamou um encanador de confiança Tomás Barbosa, um senhor de 50 e poucos anos, simpático e risonho. Pode deixar comigo, vou verificar a parte hidráulica e elétrica. Casas antigas sempre dão esse tipo de susto. Lúcia assentiu, tentando esconder a apreensão. Enquanto Tomás desmontava o ralo, ele parou de repente. A lanterna na testa iluminou uma marca circular, parecendo ter sido cavada manualmente de baixo para cima. Esse buraco não é normal. Alguém pode ter cavado de baixo para cima. Lúcia ficou paralisada. Mas o andar de baixo está vazio. Tomás ficou sério. Acho melhor você chamar a polícia. Lúcia apertou as mãos, o coração disparado ao ver a expressão grave no rosto dele. O senhor está falando sério? Alguém pode ter feito isso de propósito. Com certeza. Trabalho com isso há 30 anos. Não é natural. E tem mais, ele apontou com a lanterna para debaixo da banheira. Aqui tem arranhões recentes, veja, esse fio antigo foi puxado por alguém. Lúcia sentiu o corpo gelar. O senhor acha que colocaram alguma coisa ali? Tomás olhou fixo para ela, não respondeu com palavras, mas o olhar dizia tudo. A senhora precisa ligar para a polícia agora. Lúcia assentiu, pegou o celular com as mãos trêmulas e discou. Enquanto esperava, pediu que Ângelo ficasse um tempo com Dona Maria para não se assustar. O menino resistiu, não queria sair de perto da mãe. Só um pouquinho, meu amor. A mamãe precisa resolver isso. Ângelo agarrou o braço da mãe, murmurando. Ele tá lá embaixo. Mãe, não deixa ele subir. A frase fez Tomás se virar imediatamente. A polícia chegou logo depois. O oficial Rafael Oliveira Alto, pele queimada de sol, liderava a equipe. Após ouvir o relato de Tomás, decidiram arrombar o apartamento de baixo. O apartamento 103 estava estranhamente silencioso, coberto de poeira espessa. Quando a fechadura foi rompida, a porta rangiu e um cheiro de mofo invadiu o corredor. Lúcia, parada ali fora, sentiu o coração parar. Lá dentro, os policiais revistaram cômodo por cômodo. Em pouco tempo, uma voz chamou do quarto. Tenente! O senhor precisa ver isso. Lúcia ouviu passos correndo e depois a voz de Rafael gritar. Meu Deus! Um policial jovem saiu pálido do quarto, olhou para Lúcia e disse. A senhora, é melhor se sentar. Lúcia balançou a cabeça. Eu quero saber o que aconteceu. Rafael, então, a deixou entrar. O quarto era pequeno, mas montado como um mini laboratório eletrônico. No chão, junto à parede, havia um buraco redondo exatamente o que levava até o banheiro do apartamento dela. E bem ali, uma microcâmera com fio escondido estava posicionada, apontando diretamente para cima. Vamos lacrar tudo isso. Disse Rafael, com a voz mais grave. Este apartamento pertence a um homem chamado Juliano Santana.
Ele vivia sozinho. Registros antigos indicam e já foi denunciado por assédio a menores. Lúcia ficou sem palavras. Em sua mente surgiu a imagem de um homem que certa vez sorriu para ela no elevador. Barba por fazer, camisa cinza, sacolas de supermercado nas mãos, um olhar impossível de decifrar. À noite, Lúcia buscou Ângelo na casa da vizinha, após a saída da polícia. A casa parecia estranha agora. Ela abraçou o filho. Ângelo, a mamãe acredita em você agora, me perdoa por não ter acreditado antes. O menino soluçou baixinho, encostando o rosto no peito da mãe. Ele estava mesmo lá embaixo. Lúcia não pôde fazer nada além de apertá-lo com força contra o peito. Na manhã seguinte, Rafael voltou. Trazia um HD removido do apartamento 103. Parece que a câmera estava conectada a este HD. Mas os dados estão criptografados. A equipe técnica vai tentar decodificar. Ele ainda mora aqui? Não. Vizinhos afirmaram que não o veem há quase 3 semanas. É bem provável que ele tenha fugido depois de perceber que a câmera foi descoberta. Lúcia olhou pela janela do corredor, observando os policiais lacrarem novamente o apartamento abaixo. Rafael prosseguiu. A senhora e seu filho deviam se mudar temporariamente, se não se sentirem seguros. Lúcia assentiu. Mas sabia que não poderia fugir para sempre. Precisava entender melhor, precisava saber o que aconteceu para proteger o filho. Naquela noite, Ângelo teve outro pesadelo. Mãe, ele me chamou pelo nome. Foi só um sonho, Ângelo. Não, ele disse, você achou que ia escapar? Mãe, não deixa ele me pegar. Lúcia abraçou o filho, com lágrimas nos olhos. O trauma parecia ter se enraizado na mente do menino. No dia seguinte, ela ligou para um centro psicológico infantil. A doutora Valéria Mendes, uma psicóloga experiente, natural de Salvador, marcou uma consulta. O primeiro encontro aconteceu numa sala aconchegante, com cores suaves e música ambiente delicada. Ângelo, você quer desenhar algo que te dá medo? Perguntou Valéria com ternura. O menino pegou um lápis de cor e desenhou um banheiro, com 2 olhos espiando por debaixo do chão. O desenho fez Lúcia congelar. Valéria olhou para ela, assentiu e disse baixinho. Ele não está imaginando coisas. O medo das crianças não surge do nada. Lúcia voltou para casa com a cabeça girando. Ao entrar, revisou cada canto da casa, trancou todas as janelas com cuidado e instalou trancas extras no banheiro. Mas por dentro, a inquietação persistia. Numa tarde, enquanto passava pano no chão, Lúcia percebeu que Ângelo tinha deixado a porta do banheiro entreaberta, com a luz apagada. Ela entrou, sentou-se ao lado do filho. Por que você não acendeu a luz? Já está escuro. Ângelo sussurrou. Ele não gosta de luz. Se eu apagar, ele não consegue me ver direito. Lúcia engoliu em seco. O trauma do filho havia se transformado numa estratégia de defesa. Ela levou as mãos à cabeça, sentindo-se impotente. Alguns dias depois, Rafael voltou com uma nova atualização. Conseguimos decodificar parte do HD. Há vários vídeos gravados de ângulos diferentes, incluindo o banheiro da sua casa. Alguns vídeos têm até 2 anos. Lúcia empalideceu. Meu Deus, então ele vigiava meu filho há muito tempo. É possível. A equipe técnica ainda está analisando. Também estamos emitindo um mandado de prisão nacional. Lúcia olhou Ângelo brincando na sala. Seu coração parecia encolher dentro do peito. Ao anoitecer, Lúcia permaneceu acordada. Sentou-se no sofá, imóvel, com os olhos fixos na porta semiaberta do banheiro. Um terror silencioso se instalava como se cada parede, cada fresta escondesse um olhar. De madrugada, Ângelo apareceu na sala, cabelo despenteado, voz trêmula. Mãe, eu não consigo dormir. Eu ouvi sussurros vindo do chão. Lúcia o abraçou sem dizer nada. Sabia no fundo que o medo do filho não era apenas um sonho, era uma verdade que batia à porta todos os dias.
Na manhã seguinte, Lúcia decidiu que não podia mais esperar. Chamou o Sr. Tomás e a polícia para voltar ao local, desta vez com toda a documentação necessária para investigar a fundo o sistema estrutural entre os dois apartamentos. Tomás trouxe equipamentos especiais, furadeira, lanterna industrial, detector de infravermelho e medidor de umidade e todas as ferramentas importantes para examinar pontos suspeitos. Isso tudo me intriga, Lúcia, disse ele enquanto retirava os azulejos em volta da banheira. Ele fez tudo de forma muito discreta. Se você não tivesse me chamado, ninguém teria notado esse buraco. Lúcia ficou ao lado, apertando a barra da blusa entre os dedos. Não quero nem imaginar o que teria acontecido se meu filho não tivesse falado. Mas ainda não entendo, e por que nós? Por que Ângelo? Tomás falou num tom grave. Porque ele é frágil e sensível. E porque você vive sozinha. Gente como ele escolhe sempre os alvos mais vulneráveis. Um policial jovem da equipe Cabo Paulo Costa comentou. Debaixo do buraco, não tem só fio elétrico. Encontrei marcas de corte a laser. Ele usou equipamento profissional, como quem já trabalhou com telecomunicações. Tomás confirmou com a cabeça. Exato. Um corte limpo assim não é feito por amador. Lúcia olhou para o delegado Rafael. Se ele era tão profissional, por que deixou a câmera tão fácil de encontrar? Rafael respondeu baixo. Porque ele tinha certeza de que ninguém descobriria. O apartamento abaixo estava no nome dele, mas ninguém fiscalizava. Ele conhecia bem a lei e sabia que a polícia precisava de mandado, sabia que um imóvel vazio não chamava atenção. Ele vivia nas sombras, aproveitando as brechas do sistema. Lúcia fechou os olhos e encostou a mão na parede fria do banheiro, tentando sentir a presença assustadora que um dia esteve logo ali embaixo. Naquela mesma tarde, a equipe de investigação conseguiu autorização para abrir o quadro de energia do subsolo do prédio e inspecionar toda a fiação. Ao abrir, todos ficaram estarrecidos. Uma rede emaranhada de fios escondidos surgia atrás do painel principal. E no meio de tudo, uma bateria portátil de alta capacidade usada em câmeras espiãs junto com um sistema de transmissão sem fio. Paulo murmurou. Isso é nível profissional. Ele não precisava nem da rede elétrica. Só do HD e da bateria. Outro policial puxou um cartão SD escondido sob uma barra de ferro. Rafael ordenou. Levem para a equipe técnica. Prioridade máxima na decodificação. Lúcia olhava para tudo aquilo, com a boca seca. Será que ele já vigiou outras pessoas antes de mim? Rafael assentiu, o olhar pesado. Estamos ampliando a investigação. Mas ele foi meticuloso. Pode estar fazendo isso há anos. Na manhã seguinte, Lúcia foi à delegacia para conversar pessoalmente com Rafael e a equipe técnica. Eles mostraram a ela algumas imagens extraídas dos vídeos recuperados. Em uma delas, via-se claramente o banheiro filmado de cima, com sons captados, o som da água, a voz suave de Ângelo cantando e depois o silêncio, quando ele olhava assustado para o chão. Lúcia apertou as mãos ao ver os olhos do filho em uma das imagens assustados, cheios de lágrimas, no exato momento em que, provavelmente, ele percebeu estar sendo observado. Vamos usar esses vídeos para solicitar o mandado nacional, disse Rafael, e inserir os dados na rede da Interpol. Ele pode já ter cruzado a fronteira. Paulo acrescentou. Ele tem carteira de identidade registrada em Campinas, e o passaporte ainda válido. As chances são grandes de que esteja tentando sair do Brasil. Lúcia murmurou. Quanto tempo ainda temos? Rafael respondeu. Vamos agir o mais rápido possível. Mas prepare-se. Pode demorar. Naquela tarde, houve uma reunião com os moradores do prédio. O síndico Eduardo Martins fez um pronunciamento. Depois do ocorrido no apartamento 103, decidimos inspecionar todo o sistema hidráulico e os pisos dos banheiros do edifício. Alguns moradores ficaram em choque. Dona Maria também se pronunciou. Vivemos ao lado de um monstro por quanto tempo, sem perceber? Um homem de meia idade, Joaquim Pires, comentou.
Eu já vi ele levando umas caixas cheias de peças eletrônicas. Mas achei que fosse coisa de técnico. Lúcia se levantou. Sua voz era calma, porém firme. Não pensem que isso aconteceu só comigo. Isso é um alerta. Se vocês têm filhos, verifiquem cada canto da sua casa. Eu fui descuidada e agora, meu filho carrega esse medo todos os dias. O salão ficou em silêncio. Naquela noite, Ângelo recusou o banho. Sentou-se encolhido no canto da cama, tampando os ouvidos com as mãos, sussurrando. Eu não quero que ele me ouça. Lúcia sentou-se ao lado dele, suavemente. Ele não está mais aqui. A mamãe trancou todas as portas. Eu estou te protegendo. Ângelo começou a chorar e abraçou a mãe com força. Não me deixa, mamãe, não me deixa sozinho. Lúcia acariciou as costas do filho. Ninguém vai te deixar. Eu prometo. Eu vou te proteger até o fim. Nesse momento, a campainha tocou. Rafael estava do lado de fora, o rosto tenso. Temos novas informações. Acreditamos que ele está em Ilhéus. Uma câmera de rua registrou ele passando por lá 2 dias atrás. Lúcia levantou o rosto. Quer dizer que ele ainda está no país? E ele carregava uma mochila possivelmente com equipamento técnico. Estamos em contato com a polícia local. Lúcia segurou a mão de Ângelo, ainda sonolento, com o coração acelerado. Ela sabia, e a escuridão ainda não tinha acabado, mas ao menos ela não estava mais sozinha. Lúcia permaneceu imóvel no sofá, a mão ainda apertando a de Ângelo. A notícia trazida por Rafael era como um vento frio atravessando seu peito. Aquele homem, o mesmo que havia espiado seu filho pelo ralo do banheiro, ainda andava livre por aí e com ele, levava uma mochila contendo equipamentos de espionagem. Ela apertou a mão de Ângelo com mais força, como se temesse que o menino desaparecesse a qualquer instante. Você tem certeza de que é ele? Lúcia olhou diretamente para Rafael, a voz embargada. A imagem não mostra o rosto com nitidez, mas o porte físico, a maneira de andar e as roupas coincidem com a descrição das testemunhas e com o que temos no dossiê. Estamos trabalhando junto com as forças policiais de Ilhéus para capturá-lo. Eu não entendo. Como alguém assim nunca foi preso? Ele já foi denunciado, não? Rafael suspirou. Tirou de sua pasta um maço de documentos, abriu uma das folhas marcadas com carimbo vermelho, arquivado falta de provas, e colocou sobre a mesa diante de Lúcia. Juliano Santana, nascido em 1978, em Campinas. Filho único de um casal de professores aposentados. Cursou engenharia eletrônica na Universidade de São Paulo, formado com louvor. Depois, trabalhou em uma empresa de segurança privada chamada Segurança Tech. Foi lá que ele aprendeu a instalar, disfarçar e transmitir sinais sem fio. Lúcia mordeu os lábios. E depois? Foi demitido após uma funcionária acusá-lo de ter instalado uma câmera escondida no vestiário feminino durante uma manutenção. Mas como não havia provas suficientes, o caso não seguiu adiante. A partir daí, ele começou a se mudar com frequência bairro Vila Nova, Fortaleza, Londrina e por fim, São Paulo. O cabo Paulo, o policial mais jovem, acrescentou. Em Londrina, houve outra denúncia feita por uma mãe solo chamada Inês Gonçalves. A filha dela, que na época tinha apenas 9 anos, contou que alguém a observava enquanto tomava banho. Mas ao inspecionar o apartamento, nada foi encontrado. Juliano negou tudo. A senhora Inês acabou não levando a denúncia adiante. Lúcia falou com a voz firme e contida. Quantas crianças tiveram que sentir o mesmo medo que o Ângelo enquanto esse homem continuava livre por aí? Paulo ficou em silêncio. Rafael assentiu devagar, com o rosto carregado. Desta vez não será assim. Temos os dados do HD, as imagens das câmeras, os trechos de vídeo recuperados. Basta capturá-lo e já teremos elementos suficientes para acusá-lo formalmente. Lúcia permaneceu sentada, o olhar distante. Em sua mente, revia todos os momentos em que Juliano cruzou com ela no elevador, aquele olhar frio, aquele sorriso educado e falso.
Ele já havia dito. Se precisar de algo, é só me chamar. Moro bem embaixo. Antes, ela pensava que aquilo era gentileza. Agora, soava como uma ameaça. No dia seguinte, Lúcia foi convidada a conversar com uma especialista em análise de dados digitais, Dona Isabel Sampaio, 52 anos, natural de Recife, com quase 30 anos de experiência em crimes cibernéticos. Na sala isolada, cercada por monitores, Isabel apontou para um quadro congelado no vídeo. Aqui está o Ângelo usando um pijama com estampa de raposa. Confirmamos que esse vídeo foi gravado há cerca de 6 meses. A câmera foi ativada às 2h13 da manhã. Lúcia sentiu o estômago revirar. Naquela noite, eu achei que ele só tivesse acordado para ir ao banheiro, mas, na verdade, ele estava sendo vigiado. Isabel assentiu. O sistema dele era dividido em 4 partes, uma câmera escondida sob o chão, cabos conectados à central de transmissão no quadro de energia do subsolo, armazenamento com HD externo e um software que ativava a gravação por movimento. Ou seja, ele não precisava assistir ao vivo. O sistema gravava apenas quando detectava alguém no banheiro. Lúcia estremeceu. Isso não foi a primeira vez? Não. Estamos analisando mais de 400 arquivos. Alguns têm criptografia avançada, possivelmente contêm dados de outras vítimas. Lúcia quase sussurrou. Mas por quê? Só para olhar? Isabel fitou-a com tristeza no olhar. Para criminosos assim, espiar é o vício. Eles não precisam tocar, apenas saber que a vítima não sabe que está sendo observada. A sensação de controle absoluto é isso que alimenta o prazer deles. Enquanto isso, a polícia de Ilhéus enviou um relatório breve. Um homem, supostamente Juliano, alugou um quarto simples perto do litoral usando documentos falsos. Pagou em dinheiro e não forneceu telefone. O dono do imóvel afirmou: era muito educado, calado, só trouxe um computador e uma mala. Imediatamente, uma equipe de captura foi destacada. Lúcia foi informada, mas no fundo sabia, e mesmo que o prendessem, a cicatriz no coração de Ângelo não sumiria com facilidade. Naquela noite, Ângelo teve outro pesadelo. Acordou de repente, suando. Mãe, ele estava no espelho. Lúcia o abraçou, tentando acalmá-lo. Foi só um sonho, meu amor. Ângelo olhou para ela, olhos arregalados de pavor. Não foi sonho. Ele sussurrou: eu sei que você está olhando. Lúcia ficou em silêncio, as lágrimas caindo sozinhas. Ela sabia que, para uma criança, traumas assim se enraizam a ponto de tornarem impossível distinguir entre realidade e sonho. Na manhã seguinte, Rafael ligou. Sua voz estava tensa. Encontramos ele em um terminal de ônibus próximo à fronteira com o Uruguai. Ele está tentando cruzar por Uruguaiana. Lúcia saltou da cadeira. Conseguiram prendê-lo? Estamos em perseguição. Ele abandonou uma mochila, dentro havia outro HD. Suspeitamos que contenha cópias dos dados. Ela sentiu o coração apertar. Ao mesmo tempo, Paulo mandou outra mensagem. No HD da mochila contém mais de 800 GB de vídeos, com trechos que parecem envolver vítimas ainda não identificadas. Pode haver provas de crimes em outros estados. Lúcia ficou sentada, imóvel, olhando para a tela do celular. Ao lado, Ângelo brincava com blocos de montar. Ele se virou e perguntou: ele nunca mais vai voltar, né, mãe? Lúcia colocou a mão no ombro do filho, assentiu com um sorriso forçado. Não, meu amor. Ele nunca mais vai chegar perto de você. Mas por dentro, o medo ainda pairava, como uma sombra que se recusa a desaparecer. Na manhã de sexta-feira, a luz fraca do sol atravessava a janela, mas não conseguia dissipar o frio que dominava o apartamento. Lúcia serviu um copo de leite morno e o colocou diante de Ângelo. Ele não tocou. A colherzinha em sua mão tremia, os olhos fixos na toalha de mesa desbotada. Ângelo, eu sei que você tem medo. Mas hoje, a doutora Valéria só vai conversar com você. Ninguém vai te forçar a nada. Lúcia sentou-se de frente para ele, com um olhar calmo.
Ângelo apertou os lábios, e assentiu devagar. Valéria Mendes recebeu os dois na clínica particular no bairro Vila Mariana. Usava um suéter bege, sempre com um sorriso acolhedor no rosto. Depois de algumas palavras gentis, conduziu Ângelo a uma sala separada, paredes em tom azul claro, iluminação suave, brinquedos de madeira bem organizados. Lúcia ficou do lado de fora, ansiosa, observando os minutos passarem no relógio. 40 minutos depois, Valéria saiu da sala, com uma expressão séria. Lúcia se levantou de imediato. Ele disse alguma coisa? Valéria assentiu levemente. Disse sim. E acho que a senhora deve ouvir. Mas, precisa estar preparada. Lúcia apertou a alça da bolsa. Valéria ligou o gravador e explicou. Perguntei por meio de desenhos, para ele se expressar melhor. Primeiro ele desenhou o banheiro, depois o ralo. Em seguida, desenhou um olho, apenas um, subindo do chão. Ele disse. Eu vi ele pela primeira vez quando estava tomando banho, mas não gritei. A mamãe estava no telefone. Lúcia segurou o peito, sem ar. Na segunda vez, ele contou. Aquele olho me olhava fixamente. Parecia bravo. Eu apaguei a luz e me encolhi. Depois, ele sumiu. Valéria continuou, com a voz estável. E na terceira vez, Ângelo disse claramente. Ele me olhou por muito tempo. Tanto tempo que eu queria gritar. Mas eu tinha medo de que, se gritasse, ele ia fazer o buraco ficar maior e ia subir. Lúcia caiu em prantos. Valéria colocou a mão em seu ombro. Ângelo não está tendo alucinações. Isso foi real. Ele se lembra de detalhes, de emoções. Ele também contou que, em algumas vezes no elevador, o moço do andar de baixo perguntou que horas eu gostava de tomar banho. Lúcia arregalou os olhos. Ele chegou a falar com o Ângelo? Parece que sim. Ângelo tinha medo, mas não contou para a senhora porque achava que ninguém acreditaria. Ele achava que, se contasse, seria culpado por inventar coisas. Lúcia cobriu o rosto com as mãos e desabou na cadeira. Eu não consegui proteger meu filho. Valéria balançou a cabeça. Ninguém imagina que um vizinho possa ser um monstro. Ninguém consegue prever isso. Lúcia olhou pela janela da sala e viu Ângelo sentado, colorindo. A mãozinha segurava um lápis azul e desenhava linhas onduladas ao redor de uma casinha. Ao chegar em casa, Lúcia não disse muita coisa. Abraçou o filho no colo, beijou-lhe a testa e sussurrou. Você não precisa mais guardar silêncio. A mamãe já sabe de tudo. Ângelo encostou o rosto no pescoço da mãe. Eu achei que a mãe ia ficar brava. Não. Eu só me arrependo por não ter acreditado mais cedo. Naquela tarde, a polícia enviou uma nova atualização. Uma patrulha nas montanhas perto de Campos do Jordão avistou um homem com comportamento suspeito, tentando evitar a abordagem. Sua estatura, cabelo e barba coincidiam com as características de Juliano Santana. Lúcia recebeu uma ligação de Rafael. Estamos em processo de verificação. Ele não tinha documentos, mas carregava uma bolsa com equipamentos técnicos. Ele resistiu? Ainda não. Mas está em silêncio, não falou nada. Lúcia largou o telefone, o coração acelerado. Foi até a porta do banheiro e olhou para o ralo agora selado com cimento. Durante tantos dias e meses, seu filho havia vivido aterrorizado por aquele pequeno buraco aparentemente inofensivo. De madrugada, quando ainda estava escuro, Lúcia acordou com passos leves no corredor. Abriu a porta e viu Ângelo parado ali, abraçado ao ursinho, os olhos molhados. Mãe, não consegui dormir. Sonhei de novo com ele sussurrando. Lúcia se ajoelhou e abraçou o filho. Não tem problema. Sonhos não são reais. Ele não pode mais te tocar. Mas ele ainda olha. Lúcia segurou os ombros do menino, com olhar firme. Olha para mim. Ele não olha mais para ninguém. Você pode gritar, pode contar porque agora tem a mamãe, tem a polícia, tem a doutora Valéria.
A gente não vai mais se calar. Ângelo assentiu levemente e abraçou a mãe com força. Pela primeira vez, ele não chorou ao falar dele. No meio do dia, a polícia confirmou oficialmente a identidade do homem preso em Campos do Jordão, Juliano Santana. Ele usava um nome falso, Carlos Ribeiro, e havia alugado uma cabana de madeira na floresta sob o pretexto de querer viver isolado para escrever um livro. Dentro da casa, além de mantimentos e um laptop, foi encontrado um mapa cheio de marcações sobre áreas residenciais e uma lista impressa com nomes de mulheres solteiras com filhos pequenos em várias cidades. O cabo Paulo informou. A lista tem mais de 30 nomes, incluindo São Paulo, Campinas, Recife. Provavelmente ele já estava planejando os próximos alvos. Lúcia estremeceu. Ele não era só um doente. Ele era um sistema ambulante de crimes. Rafael assentiu. E desta vez, ele não vai escapar. Naquela noite, Lúcia pôs Ângelo na cama mais cedo. O menino perguntou baixinho. Mãe, se um dia eu contar isso pros meus amigos, será que eles vão acreditar? Lúcia acariciou o cabelo dele. Vão sim. Porque você é corajoso. Você enfrentou algo que nem os adultos conseguiam ver. Mas, teve hora que eu queria sumir. Lúcia engoliu em seco e respondeu com a voz baixa. Se você sumisse, eu procuraria por você a qualquer custo. Mas eu sei que agora você não precisa mais se esconder. Agora você pode se levantar, olhar para trás e saber que venceu. Ângelo ficou em silêncio por um instante, depois disse baixinho. Ele não olha mais para mim, né? Lúcia sorriu entre lágrimas. Não. Ele não olha mais para ninguém. O Centro de Investigação de Crimes Cibernéticos de São Paulo estava operando em ritmo total. Mais de 10 policiais e especialistas se reuniam em torno de estações de trabalho, analisando cada vídeo, cada linha de código decodificado dos HDS que Juliano havia levado consigo. Em uma tela grande, cenas gravadas voltavam à tona: apartamentos, banheiros, crianças brincando, rindo, vivendo momentos cotidianos. Mas a lente escondida tornava tudo repulsivo. Isabel Sampaio, a especialista que trabalhou com Lúcia, levantou de repente, segurando a cópia impressa de um e-mail recuperado. Ele enviou esse material para alguém chamado Renato Ferreira, com IP localizado na cidade do México. Parece ser um comprador dos vídeos. Rafael Oliveira franziu a testa. Ele não apenas espionava, ele vendia os vídeos? Muito provavelmente. E se for confirmado, isso deixa de ser uma violação de privacidade e passa a ser uma rede organizada de exploração sexual infantil. Paulo complementou. Eu cruzei os nomes das vítimas com os registros civis. Algumas crianças nos vídeos ainda não foram identificadas, mas há indícios de que algumas moram nas mesmas cidades onde ele já viveu: Londrina, Porto Alegre, Manaus. Rafael apertou os punhos. Preparem o dossiê. Vamos acionar a Interpol. Essa investigação precisa ser internacional. Enquanto isso, na delegacia de Campos do Jordão, Juliano Santana seguia em silêncio. Ele recusava-se a responder qualquer pergunta, encarando a parede com um olhar frio. Seu defensor público, um jovem advogado chamado Miguel Guimarães, tentou estabelecer diálogo. Se o senhor cooperar, podemos negociar uma redução nas acusações. Juliano sorriu de canto. Vou viver o suficiente para ver vocês todos fracassarem. Miguel recuou, balançando a cabeça. Você não faz ideia do que está enfrentando. Juliano se levantou lentamente, aproximou-se da porta da sala de interrogatório, encostou a mão no vidro e sussurrou. Aquele menino, o filho da Lúcia. Ele olhou direto para a câmera. Ele sabia que eu estava ali. Eu adoro a sensação de ser descoberto e ainda assim, ninguém conseguir fazer nada. Um policial do lado de fora observou, pálido. A notícia da prisão de Juliano se espalhou rapidamente nos principais portais de notícia. Manchetes impactantes tomavam as telas. Preso pervertido que usava sistema de espionagem sofisticado para vigiar crianças pelo ralo do banheiro. Primeira vítima fala: de menino de 8 anos relata momento em que foi observado enquanto tomava banho. Lúcia evitava os jornais.
Preferia focar em cuidar de Ângelo, levá-lo regularmente às sessões com a doutora Valéria. Mas à noite, quando o filho dormia, ela passava horas em frente ao computador, acompanhando as novidades, lendo cada mensagem de apoio de mães revoltadas, assustadas, ou simplesmente solidárias. Uma mensagem a fez parar. Eu morei no apartamento 403, no mesmo prédio que você. Agora entendo por que minha filha tinha tanto medo de ir ao banheiro sozinha. Obrigada a você e ao Ângelo por terem tido coragem. Lúcia releu várias vezes, antes de responder calmamente. A gente não pode mais ficar em silêncio. Ninguém merece viver com esse medo. No dia seguinte, Rafael chamou Lúcia à delegacia de São Paulo. Na mesa, havia uma pilha grossa de documentos. Conseguimos acessar parte dos dados armazenados em um servidor oculto. Uma parte foi deletada, mas nossa equipe conseguiu recuperar cerca de 68%. Lúcia folheou página por página. Ali estavam os registros de acesso. Juliano monitorava as câmeras diariamente, às vezes até 5 vezes por dia. Ele não observava apenas Ângelo, mas pelo menos mais 12 crianças, todas moradoras próximas em algum momento. Ele seguia um padrão. Rafael apontou para um gráfico. Sempre que um novo vizinho chegava, ele instalava o sistema de vigilância nas 2 primeiras semanas. Estudava os horários, especialmente das crianças. Ao identificar uma mãe solo, ele escolhia o alvo. Lúcia fechou a mão, cravando as unhas na palma. Usava sorrisos e cumprimentos educados para esconder o monstro que ele era. Rafael continuou. Também encontramos gravações de voz diários pessoais dele. Em um deles, ele fala sobre o desejo de estar invisível nos momentos mais íntimos dos outros. Lúcia estremeceu. Um monstro que sabe falar como gente. Um monstro que sabe esperar. Naquela noite, Ângelo foi convidado para uma oficina de arte voltada a crianças com traumas. Ele ficou sentado num canto, em silêncio, com um lápis azul nas mãos. Desenhou uma casinha. Ao lado, uma ponte. Debaixo da ponte, água escura. Dentro da água, um homem afundando. Quando Lúcia chegou para buscá-lo, perguntou: "O que você desenhou, meu amor?" Ângelo respondeu baixinho: "Ele foi levado embora. A água levou ele." Lúcia o abraçou, sentindo algo apertar dentro do peito, uma dor misturada com alívio. No dia seguinte, a imprensa publicou oficialmente: Juliano Santana é indiciado por invasão de privacidade, assédio a menores, armazenamento e disseminação ilegal de imagens infantis. Enfrenta até 20 anos de prisão, segundo as leis brasileiras. O advogado Miguel Guimarães recusou-se a apresentar defesa. Juliano foi transferido para um presídio de segurança máxima na região metropolitana de São Paulo. Na coletiva de imprensa, o porta-voz da polícia declarou: "Continuaremos investigando os envolvidos com os dados que o suspeito enviou para o exterior. O crime não pode continuar existindo nas sombras." Lúcia assistia a tudo pela tela do celular. Ela segurava Ângelo, que dormia em seu colo, e sussurrou: "Ele nunca mais vai voltar. Você venceu, Ângelo." Já havia se passado uma semana desde que Juliano Santana foi formalmente indiciado. Apesar da cobertura constante da imprensa e do fato de o homem que causou tanto terror estar sob custódia, a sensação de segurança ainda parecia distante para Lúcia. Porque o medo não estava nas manchetes, mas nos olhos do seu filho cada vez que a noite caía. Ângelo ainda se recusava a entrar sozinho no banheiro. O menino de 8 anos agora já não chorava alto nem gritava como antes. Em vez disso, havia silêncio, um silêncio profundo como o do banheiro com a luz apagada. Lúcia precisava sempre acompanhá-lo até a porta, segurar sua mão enquanto ele dava descarga, e esperar do lado de fora sempre que ele lavava o rosto. Algumas noites, Ângelo apenas se molhava rapidamente e corria para fora como se algo sob seus pés fosse emergir de repente. "Eu não acredito que ele esteja realmente preso, mãe", disse Ângelo certa vez, enquanto apontava um lápis no canto da mesa. "Você acha que ele vai voltar?" O menino assentiu, os olhos fixos no lápis que girava entre os dedos. "Ele pode virar outra pessoa. Pode estar em qualquer lugar.
Lúcia não soube o que responder. Para uma criança, o medo não obedece à lógica. É um monstro que cria asas, se esgueira pelos canos, infiltra-se na escuridão. Enquanto isso, a força policial seguia com a investigação. A partir dos HDS da nuvem de dados, descobriram que Juliano mantinha contato com pelo menos 3 outros indivíduos via Proton Mail, uma plataforma criptografada. Um deles tinha IP localizado em Assunção, Paraguai, e outro em Buenos Aires. O relatório confidencial dizia: Juliano pode ser um elo em uma rede organizada de compartilhamento e comércio de conteúdos ilegais de espionagem infantil na América do Sul. O sistema opera de forma fragmentada, com gravações feitas em apartamentos antigos, banheiros públicos e dormitórios coletivos. Rafael ligou para Lúcia. A situação vai além de um indivíduo. Estamos trabalhando com a Interpol. Se possível, ampliaremos a investigação para nível internacional. Lúcia estava sentada à janela, com a luz do sol desenhando linhas no chão. Pensava em quantas crianças mais, quantas mães como ela sem voz, sem coragem de suspeitar, sem saber que havia olhos sob seus próprios pisos. Em uma manhã de fim de semana, Lúcia levou Ângelo a um pequeno parque atrás da igreja. Tentava ajudá-lo a recuperar a rotina de antes quando ele gostava de brincar no balanço ou desenhar com giz no chão. Mas dessa vez, Ângelo apenas sentou num banco, olhando um homem que passava com um cachorro. Mãe, aquele moço olhou para mim. Não, querido. Ele só passou. Ele também só passava assim. Lúcia abraçou o filho, sentindo seu pequeno peito tremer em ritmo contínuo. Você lembra do tio Rafael? O que ele disse? Que ele nunca mais vai ficar solto. Isso mesmo. E se você ver alguém estranho, me avisa. Mas a gente não precisa se esconder. Ninguém pode nos alcançar se a gente falar. Ângelo olhou para a mãe. Por um instante, parecia travar uma batalha interna contra seu próprio medo, depois, assentiu levemente. Naquele mesmo dia, ao voltar para casa, Lúcia encontrou um envelope cinza na caixa de correio, sem remetente. Abriu. Dentro, havia um papel com uma única frase impressa. Não pense que tudo acabou. Sua mão ficou gelada. Ela olhou ao redor do corredor, não havia ninguém. O coração disparado, Lúcia entrou em casa, trancou as 3 fechaduras da porta, puxou as cortinas. Tirou uma foto do papel e ligou imediatamente para Rafael. 1 hora depois, Rafael e Paulo estavam em seu apartamento. Alguém está tentando reacender o medo, disse Rafael ao ler a mensagem. Paulo virou o envelope do avesso e não havia digitais, nem carimbo dos correios. Claramente, alguém o havia colocado ali manualmente. A entrada do prédio não mostra sinais de arrombamento. Se não for morador, é alguém com o código de acesso. Vamos verificar as câmeras de segurança do corredor. Lúcia estava em choque. Será que ele tinha cúmplices? Rafael a encarou com seriedade. Ainda não sabemos, mas não descartamos a possibilidade. Pode ser alguém com quem ele compartilhou informações aqui no prédio. A cabeça de Lúcia girava. Todos os meses lutando para recuperar a paz, tudo ameaçado por um pedaço de papel. Ângelo saiu do quarto, viu os policiais e perguntou baixinho: O que está acontecendo, mãe? Lúcia engoliu em seco, abaixou-se. Não é nada, filho. O tio Rafael só veio nos visitar. O menino inclinou a cabeça, olhando para o envelope na mesa. Essa letra parece a letra dele. Paulo arregalou os olhos. Você já viu essa caligrafia antes? Ângelo assentiu. Num bilhete colado no elevador. Ele escreveu para lembrar minha mãe de fechar a porta direito ao cozinhar. Eu lembro muito bem. Rafael trocou um olhar com Paulo. É muito provável que o cúmplice tenha morado aqui ou que ele mesmo tenha deixado rastros. Lúcia levantou-se bruscamente. Eu não posso continuar morando aqui. Não posso deixar meu filho viver com essa sombra pairando. Rafael colocou a mão no ombro dela. Nós vamos proteger vocês dois. Eu prometo.
Naquela mesma tarde, a equipe de investigação instalou 3 novas câmeras de vigilância no corredor, no elevador e no subsolo. Lúcia recebeu um botão de emergência e um canal de comunicação direto com a equipe. Paulo ainda sugeriu que um grupo de vigilância de bairro ajudasse com rondas noturnas. Dona Maria Duarte, a vizinha solidária, trouxe um prato de bolo, tentando confortar. Você e o Ângelo podem dormir lá em casa sempre que quiserem. Qualquer coisa é melhor do que aquele maldito buraco. Lúcia sorriu um raro sorriso, imperfeito, mas genuíno. Naquela noite, Ângelo disse algo que a deixou sem palavras. Mãe, se alguém quiser me olhar, eu vou olhar de volta. Eu não vou mais abaixar a cabeça. Lúcia sentiu um nó na garganta e o abraçou por muito tempo. O medo ainda estava lá. Mas agora era visível, Ângelo, mesmo pequeno, mesmo tendo passado por terror e silêncio, havia começado a aprender a encarar a escuridão. E Lúcia sabia, e daquele momento em diante, nada seria como antes. O julgamento de Juliano Santana teve início na manhã de segunda-feira, no Tribunal Criminal número 4 da cidade de São Paulo, sob forte esquema de segurança policial e presença massiva da imprensa. Do lado de fora, dezenas de jornalistas, mães com seus filhos vítimas ou moradores do prédio onde Juliano atuava se reuniram. O clima era de indignação e expectativa. Lúcia sentou-se na primeira fila, vestindo uma camisa branca simples, com um lenço gasto nas mãos, presente de aniversário de Ângelo no ano anterior. Ao lado dela, Ângelo, com camisa social impecável, segurava as mãos pequenas firmemente, os olhos fixos na porta de entrada. Rafael, Paulo e a doutora Valéria também estavam presentes. Dona Maria, do andar de cima, estava lá, silenciosa no fundo da sala, com os olhos voltados para o homem que logo seria julgado. O som da porta se abrindo ecoou. 2 policiais entraram com Juliano. Ele estava visivelmente mais magro, mas os olhos frios e sem remorso continuavam os mesmos. Quando o olhar dele cruzou com o de Lúcia e Ângelo, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Mas desta vez, Ângelo não abaixou a cabeça. Ele o encarou. Lúcia sussurrou: "Você é muito corajoso." O julgamento começou. O promotor do Ministério Público levantou-se, com voz firme. Excelentíssimo juiz, o réu Juliano Santana está sendo processado por 12 crimes principais: violação de privacidade, assédio a menores, armazenamento ilegal de imagens pessoais, compartilhamento ilegal de dados e participação em uma rede internacional de crimes sexuais. O som da máquina de taquigrafia preenchia a sala. Lúcia segurava o ar. O promotor apresentou cada evidência, os HDS apreendidos, os registros de acesso do réu, os depoimentos das vítimas incluindo o de Ângelo, as imagens captadas pelas câmeras escondidas e os documentos que ligavam Juliano a 3 indivíduos procurados na cidade do México, em Assunção e na Argentina. Pena recomendada: 20 anos de prisão sem possibilidade de redução. A defesa tentou argumentar: Excelência, o réu apresenta distúrbios mentais. Vive isolado, sem amigos, com indícios de transtorno paranoide de personalidade. Pedimos internação para tratamento, não prisão. Lúcia levantou-se de súbito. Ela não podia se calar. Peço permissão para falar como vítima. O juiz assentiu. Lúcia caminhou até o centro da sala, a voz firme. Sou mãe de Ângelo, um menino de 8 anos que passou a ter medo de tomar banho, de lavar o rosto, de dormir. Porque toda noite, ele achava que alguém o observava por um ralo. E quem olhava era ele. Apontou diretamente para Juliano. Achamos que estávamos loucos. Mas não. Ele estava mesmo lá. Ele construiu um sistema inteiro para vigiar crianças. Ele gravou centenas de horas escondido. Ninguém imagina o inferno que eu e meu filho vivemos. Murmúrios se espalharam pela sala. Lúcia olhou diretamente para o juiz. Se o tribunal o perdoar, quantas outras crianças ainda serão transformadas em presas? Nós precisamos de justiça. Não pela imprensa, não por vingança. Mas porque qualquer pessoa que seja mãe merece saber que seu filho está seguro dentro da própria casa. A sala do tribunal ficou absolutamente silenciosa.
Em seguida, Ângelo foi chamado conforme solicitação do Ministério Público, apenas para confirmar o depoimento sem ser questionado. O menino caminhou com passinhos curtos até o microfone, com as mãos levemente trêmulas. Lúcia estava apreensiva, mas o menino levantou o rosto e, com a voz baixa porém firme, disse: "Eu vi ele, e pelo buraco, e no banheiro. Achei que fosse sonho, e mais não era." O juiz perguntou com delicadeza: "Você ainda sente medo?" Ângelo ficou em silêncio por um instante, depois olhou para Juliano. "Eu tenho medo. Mas agora, e sei que ele não pode mais me ver." Toda a sala permaneceu em silêncio absoluto, até que foi rompida por discretos aplausos de comoção. Lúcia não conseguiu conter as lágrimas. O juiz ergueu o martelo, olhando ao redor. O tribunal fará uma pausa para a deliberação. A sentença será anunciada nesta tarde. Lúcia saiu da sala do tribunal e ficou na varanda do prédio. Ângelo segurava sua mão, encostado nela. Dona Maria se aproximou e disse baixinho: "Esse menino é muito corajoso." Valéria assentiu. "E a mãe dele também." Lúcia suspirou. "Eu não queria ser corajosa. Eu só queria ser uma mãe normal." Rafael colocou a mão no ombro dela. "Depois de hoje, você vai ter isso de volta." À tarde, a sentença foi oficialmente proferida. O réu Juliano Santana é condenado a 20 anos de prisão, sem direito a indulto ou redução de pena, com regime disciplinar especial após o cumprimento. Todos os seus bens tecnológicos serão confiscados e transferidos para a Agência Internacional de Combate ao Crime. O som do martelo ecoou. O braço de Lúcia apertou ainda mais o filho. Juliano permaneceu imóvel, em silêncio, mas pela primeira vez seus olhos mostraram um leve traço de pânico ao ser conduzido diante da multidão furiosa do lado de fora. No caminho de volta para casa, Ângelo disse baixinho: "Mãe, ele foi preso. E nunca mais vai voltar." Lúcia assentiu. "Sim, meu amor. A partir de agora, nós não somos mais os observados. Nós somos os vivos, os reais e ninguém mais vai nos espiar por trás de uma tela." 2 dias depois, a prefeitura organizou uma coletiva de imprensa. O porta-voz anunciou o novo plano. Todos os sistemas de encanamento, ralos e fiações expostas em prédios antigos serão inspecionados de forma abrangente. Um novo conjunto de normas sobre proteção à privacidade contra tecnologias invasivas será instituído, com foco especial nas residências com crianças. Uma nova legislação também foi redigida, chamada Lei Ângelo, estipulando que todas as construções residenciais sejam obrigadas a ter mecanismos de proteção contra espionagem em banheiros e sanitários. Lúcia recebeu um convite oficial para participar da reunião do Conselho Municipal. Durante a cerimônia, a presidente do Conselho declarou: "Não estamos apenas punindo um criminoso. Estamos mudando a forma como a sociedade protege a segurança das crianças." E isso começa ao escutar uma voz que parecia pequena de uma criança dizendo que estava sendo vigiada. Lúcia subiu ao palco com Ângelo nos braços, sob os flashes das câmeras. Ângelo, tímido, sorriu ao receber uma placa de homenagem que dizia: "A criança mais corajosa do ano." Após a aprovação oficial da Lei Ângelo pelo parlamento local, a imprensa de todo o Brasil noticiou intensamente. Lúcia se tornou um símbolo involuntário de uma batalha silenciosa, porém poderosa das mães solo, das crianças que ainda não sabem nomear o medo, e de uma comunidade que permaneceu calada por tempo demais. Mas quando as luzes das câmeras se apagaram, quando as felicitações cessaram, Lúcia sabia, o verdadeiro caminho da cura estava apenas começando. 2 meses depois do julgamento, o antigo apartamento havia sido totalmente reformado. O banheiro foi desmontado, com novo piso, novos azulejos, nova porta. A equipe técnica instalou um espelho com efeito de dupla visão, para que Ângelo pudesse se ver com clareza sob a luz. Numa manhã, Lúcia perguntou ao filho: "Qual cor você quer para as paredes do novo banheiro?" Ângelo franziu a testa, pensou um pouco e respondeu: "Azul claro, e bem clarinho, mãe. Igual ao céu quando não tem nuvem." Lúcia sorriu.
Essa vai ser a cor da liberdade. A sua cor. Juntos, mãe e filho compraram tinta, pincéis, e passaram o fim de semana inteiro pintando cada canto da parede ouvindo música, contando piadas. Em alguns momentos, Ângelo até cantarolou uma canção antiga que Lúcia achava que ele já tinha esquecido. Valéria continuava acompanhando o processo terapêutico de Ângelo. Num dos encontros, ela perguntou: "Quando foi a última vez que você se sentiu seguro?" Ângelo ficou em silêncio um instante, depois disse: "Foi no dia em que vi ele sendo levado do tribunal. E também no dia em que a mamãe me deixou entrar no banheiro, sozinho." Valéria assentiu. A sensação de segurança é o primeiro passo para você voltar a viver de verdade. E você está indo muito bem. Ângelo sorriu de leve. Lúcia, que ouvia da porta, sentiu o coração aquecer. Um dia, Ângelo tomou a iniciativa. "Mãe, eu quero tomar banho sozinho." Lúcia ficou surpresa, sem saber como reagir, e Ângelo completou: "Mas não vai muito longe, tá? Fica só do lado de fora da porta, conta até 100 e eu saio." Ela engoliu em seco e assentiu com firmeza. Ângelo entrou no banheiro e fechou a porta. Não trancou. Não apagou a luz. Não precisou que a mãe dissesse nada. Lúcia ficou do lado de fora, com a mão sobre a maçaneta, lágrimas silenciosas caindo enquanto contava devagar. 1, 2, 3. Quando chegou ao 99, a porta se abriu. Ângelo saiu, o cabelo molhado, cheirando a sabonete. Sorriu. "Terminei." Lúcia se ajoelhou e o abraçou com força. "Você deixou a mamãe tão orgulhosa, Ângelo." A imprensa ainda procurava Lúcia, mas ela recusava entrevistas. Aceitou apenas falar com uma rádio comunitária local, cujo repórter havia morado no mesmo bairro. Durante a conversa, ao ser perguntada: "Você sente raiva?" "Você odeia ele?" Lúcia respondeu. "Eu senti muita raiva. Dele, de mim mesma, da sociedade. Mas se eu mantivesse essa raiva dentro de mim, meu filho viveria na sombra dela para sempre. Então, eu escolhi a verdade. A verdade é luz. E ninguém pode apagar essa luz se a gente não deixar." A resposta foi repetida em vários fóruns, sob a hashtag Chega de Silêncio. Num dia de céu limpo, Lúcia recebeu uma carta de uma desconhecida. Escrita à mão, com caligrafia caprichada, dizia: "Sou mãe de uma menina que também foi observada por ele, mas não havia provas, e ninguém acreditou em mim. Achei que eu estava louca. Mas graças a você e ao Ângelo, percebi que não estava errada. Minha filha voltou a sorrir. Obrigada por ter falado. Inês Gonçalves." Lúcia apertou a carta contra o peito e chorou como nunca antes. Rafael ainda fazia visitas de vez em quando. Já não como policial, mas como amigo. Em uma dessas vezes, sentados num café pequeno, Rafael disse: "Sabe, quando eu ouvi o primeiro depoimento, achei que o Ângelo estava só com uma leve paranoia." Lúcia sorriu, mexendo o café. "Eu também pensei isso. Mas a verdade sempre está escondida nas coisas que os adultos acham pequenas. Hoje, olhando para trás, vejo os olhos daquele menino quando ele encarou Juliano no tribunal. Aquilo não era o olhar de uma criança. Era o olhar de um sobrevivente." Lúcia refletiu. Ele é um sobrevivente. E também é alguém que abriu um caminho. Rafael assentiu, os olhos brilhando. No fim do mês, uma pequena cerimônia foi realizada na escola primária de Ângelo. A professora Marta, que foi a primeira a notar a mudança no comportamento dele, subiu ao palco com o microfone na mão. "Hoje, homenageamos um aluno especial não por suas notas, mas por sua coragem. Alguém que enfrentou o medo, que disse a verdade, e que ensinou aos adultos que nem tudo se vê com os olhos." Ângelo foi chamado pelo nome. Subiu ao palco com um pouco de timidez, mas com os olhos iluminados. Lúcia, em pé na plateia, sentia o coração pulsar forte entre emoção e preocupação. Quando Ângelo pegou o microfone, disse apenas uma frase curta: "Eu achava que,
se ninguém acreditasse em mim, era melhor ficar quieto. Mas minha mãe disse que, se a gente estiver certo, mesmo com medo, a gente tem que falar. Eu falei. E agora, eu não tenho mais medo. O auditório explodiu em aplausos. Naquela noite, antes de dormir, Lúcia sentou ao lado da cama e acariciou o cabelo do filho. Você gostaria de esquecer tudo o que passou? Ela perguntou. Ângelo pensou por um momento. Não. Porque se eu esquecer, como vou lembrar que fui corajoso? Lúcia riu. É isso mesmo. A mamãe também não vai esquecer. O menino sussurrou. Eu te amo, mãe. Você me salvou. Lúcia respondeu, com a voz leve como um sopro. Não, meu filho, foi você quem salvou a mamãe. Do lado de fora da janela, a brisa da primavera soprava suavemente, trazendo o perfume das flores recém-desabrochadas. O céu era azul, como a tinta da parede do banheiro. E a partir de agora, nenhum olhar oculto jamais atravessaria aquela luz. Apenas os olhares calorosos de mãe e filho dentro de um lar onde a confiança havia sido reconstruída com toda a coragem, todas as lágrimas e todo o amor. Esta história é um alerta sobre o silêncio diante dos sinais estranhos no cotidiano. Às vezes, os medos das crianças não são fruto da imaginação, mas pedidos de socorro silenciosos que os adultos precisam ouvir com o coração. A justiça não nasce apenas no tribunal, ela começa com a coragem de dizer a verdade. Proteger as crianças é responsabilidade de todos. Esteja atento, compreenda e haja pela segurança, pela confiança e pelo futuro luminoso de nossas crianças. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.